Poder sentar, querido, graça e paz, tudo bem? Eu quero falar nessa noite, domingo nós falamos sobre quando você passar por dificuldade, o que fazer, né? E eu quero encerrar esse mês falando sobre visões da possibilidade. Eu creio contra a esperança. É difícil crer contra a esperança, mas precisamos muitas vezes, né? Então eu quero que você abra a sua Bíblia aí, se você confia no que está no Data Show, né? Se não, abra a sua Bíblia, ou então acredite aí. Romanos capítulo 4, versículo 16 a 22. Eu gostaria de ler com você, eu ler. E eu negritei alguma palavra aí, mas não está na Bíblia, mas eu negritei, da minha autoria mesmo. Então, Romanos capítulo 4, versículo 16 a 22, ele vai falar sobre um homem chamado Abraão, né? E você já ouviu falar dele. Não é Abraão seu vizinho, não, é Abraão bíblico. Versículo 16 diz assim: portanto, procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda descendência ou herança. Não somente a que é da lei, mas também o que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele do qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são, como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo já amortecido, porque tinha 100 anos, e amortecimento do ventre de Sara. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecidos na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer. Pelo que também lhe fez imputado como justiça. Amém e amém. Entendes o que lê, irmãos? Entenderam? Sim ou não? Sim? Então vamos encerrar, vamos ir para casa. Estou brincando com você. Esse texto é muito bonito, mas primeiro você precisa conhecer a história de Abraão, né? Eu vou ter um tempo no final para falar sobre ele. Mas esse texto é interessante que Paulo, ele começa falando desse homem, né? Então, todas as vezes que a gente começa a imaginar história bíblica da igreja, a gente lembra de pessoas, né? Grandes homens que nós olhamos e aí imaginamos, né? A nossa mente é tão assim gostosa que a gente imagina dizendo assim, esses homens eram super homens, né? Homens que tinham superpoderes poderosos, né? Como Abraão, Jacó, Moisés, Pedro, Paulo e tantos outros da história bíblica, né? A gente começa a ler isso. Mas nós percebemos que todos esses homens, inclusive Abraão, eles foram homens como eu e você, carne e osso, né? Talvez tinha muito mais cabelo do que eu, mas era homem de carne, de osso, de sangue, tinha sentimentos, né? E eles venceram. Então o que caracterizava a fé desses homens, né? Paulo, então, ele começa a discorrer aqui, dizendo sobre crer nos verdadeiros filhos de Abraão, fala da fé desse homem. Ele fala assim que aqui é crer contra a esperança. O que é crer contra a esperança? Essa talvez é o segredo muito desse texto, né? Mais importante, porque a Bíblia é interessante que eu li, a Bíblia ela responde a ela mesma, ela faz pergunta e responde a ela mesma. A Bíblia é um livro que nunca deixa a gente com dúvida, né? Você pode ler um livro muito interessante, de ficção, de filosofia, de tantas coisas. Se você não prestar atenção, você vai sair com dúvida. Mas a Bíblia não. Você vai lendo a Bíblia, e ela vai dando a você revelação, ela vai ajudando você. Então, a gente encontra muitas pessoas dizendo, olha, eu fui enganado. Fui enganado porque você quis. Porque a Bíblia, ela é clara. Ah, um pastor me enganou, é por isso que eu não quero servir a Deus. O problema é seu. Porque a Bíblia não nos engana.
A Bíblia é clara. Então a Bíblia, ela começa a interpretar por ela mesma, ela começa a falar algumas coisas. É que nós, muitas vezes, né, como no pensamento anterior, nós achamos que a gente não pode ser igual a Paulo, a Moisés e tantos outros, porque nós achamos que eles tinham poderes sobrenaturais. Não. A diferença deles é que eles acreditavam, eles criam nesse Deus Todo-Poderoso, do qual eles escreveram, do qual está escrito aqui na Bíblia. E isso tem passado de geração a geração. Mas a Bíblia fala algo verdadeiro da vida desses homens. Experiências que eles tiveram maravilhosas, mas muitas vezes experiência na dor. Experiência no sofrimento deles. Experiência de que Deus prometeu a elas e parece-me que Deus, ou parecia que Deus não queria cumprir na vida delas. Então o texto fala assim, crê contra a própria esperança. Ela começa então a dizer isso. E aí Paulo se refere-se lá em Gênesis, quando vai falar da questão de Abraão, que Deus deu a ele uma promessa e Deus pediu a ele o filho dele e tal e tal. Então Paulo começa a referir nesse sentido. E aí um texto muito interessante desta palavra que diz assim, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. Interessante, e aí eu peço, você anote aí, quando a gente olha o livro de Gênesis, né? A ciência diz que isso é absurdo, né? Mas a Bíblia fala, as pessoas que acreditam em dinossauro, acreditam em tantas coisas, teologia da evolução, de que a sua avó era macaca, a minha não, a minha era ser humana, né? Então a gente acredita em tantas coisas, são teorias absurdas, que graças a Deus que não se ensina mais hoje, né? Mas são teorias absurdas, porque o homem, ele tenta justificar algumas coisas, e na justificação ele vai criando teorias que levam a teoria de conspiração contra ele mesmo. Então quando a gente olha a Bíblia, lá em Gênesis, a Bíblia fala que o mundo não havia nada, era vazio, não tinha nada. De repente, a Bíblia fala que Deus diz que haja isso, que haja aquilo, que haja separação e tudo foi acontecendo. Então Deus é um Deus que cria as coisas aonde não existe. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que a gente fica pensando assim, meu Deus, né, lógico. É um Deus que fica pensando, como isso pode acontecer? Irmãos, eu convido a vocês, assim, ó, com muito carinho, estude a Bíblia, estude Deus. Domingo nós falamos assim uma parte, dizendo, muitas vezes a gente quer falar de um Deus que a gente não conhece. A gente quer pregar de um Deus que a gente não conhece. Falar de um Deus que a gente nunca teve experiência. Falar de um Deus desconhecido. Falar de um Deus religioso, de um Deus batista. Lógico que Deus não é batista, né, irmãos? Nem assembleano, nem não sei o quê, nem corintiano ele é. Então, falar de um Deus doido. Mas a Bíblia fala de um Deus totalmente diferente. Um Deus que ama, que criou, que fez as coisas do nada. Deus é assim. Deus é um Deus assim que, quando Moisés diz, Senhor, e se perguntarem quem me mandou, ele diz assim, ó, diga a ele que eu sou o que sou. Deus não tem nome, eu sou o que sou. Como diz, eu faço todas as coisas, né? Ninguém criou Deus, Ele é Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou você. No Salmo 139 diz que Ele formou você, Ele sabe da sua vida, Ele sabe teu coração, sabe tudo em você. Deus criou você. É isso que é algo maravilhoso na nossa vida. E que muitas vezes a gente tenta encontrar explicação em coisas que não tem como explicar, a não ser sentir no coração, a não ser sentir isso. E aí, Paulo, então, esse texto diz assim, olha, é um Deus que ele chama as coisas que não existem, então começa a existir. Ele diz assim, que haja luz. Houve luz. Que haja isso, e houve. Esse é o Deus que nós servimos, querido. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Esse é o Deus que pode mudar todas as coisas. Então a gente serve um Deus onde a Bíblia fala com Deus do impossível. As coisas que são impossíveis para mim, para você, para Ele se torna possível. Porque Ele é um Deus que muda a situação. É tipo assim, querido, ó. Há uma enfermidade no seu corpo, né? Não no seu corpo, mas há uma enfermidade. Está lá, estacionado. E os médicos dizem, não há solução para isso. A medicina não explica, a ciência não tem como fazê-lo. E aí, existe algo dentro de você, está lá. Mas aí vem Deus e declara que a cura para aquela situação esteja ali.
E aí logo você começa o quê? Ser curado. Então, é declarar coisas que não existem para que ela comece a existir diante de você. Não é filosofia, não. Mas é assim que Deus funciona. Isso é Deus. É como diz, se a gente querer entender Deus, a gente fica doido. A gente precisa aceitar o que Deus fez. E aí, a ciência não consegue muitas vezes aceitar. Passa-se ano e a ciência diz, realmente a Bíblia tem razão nisso. A Bíblia tem razão. É que a gente muda outros caminhos filosóficos, a gente muda caminhos que a gente acha assim, assim, a gente tenta moldar Deus, a gente tenta falar que Deus pode agir assim, Deus diz, eu não disse isso. É que na verdade o homem complica, né, as coisas que Deus estabeleceu para ser simples, né? Então o Paulo ele começa então a discorrer aí assim uma tese muito interessante sobre a fé. Né, crer. Então, eu chamo isso de visão das possibilidades, né? Ou poderíamos também dizer, crer contra a própria esperança. Qual a própria esperança? A esperança do próprio Deus que colocou no meu coração sobre algum assunto. Então, ele precisou acreditar nisso. Irmãos, eu não quero enrolar não, mas não tem como a gente deixar de falar nessas coisas, né? Eu não estou aqui baseado no roteiro, eu vou falar o que está escrito aqui. Mas uma coisa muito, 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 muito importante. É que nós temos a promessa. Amém, querido? Você tem uma promessa de Deus. Isso é fato. Aí você pega a Bíblia e lá existe promessas de Deus. Fato. Que é para você ou para aqueles que acreditam. Então aquele que acredita nessa promessa, então ele começa a ter uma promessa. Mas aí essa promessa começa a diluir, você começa a imaginar, dizer, parece que não vai acontecer. Qual a nossa tendência quando isso parece que vai acontecer? Nós abandonamos Deus. A gente abandona a nossa fé, a gente abandona acreditar, a gente abandona continuar. E tem muitas pessoas que abandonaram. Mas o que é então crer contra a própria esperança? É crer contra a própria palavra que Deus deu para comigo e parece que não está acontecendo, preciso acreditar nela, eu tenho que crer contra ela. Amém, querido? E aí entra um fato chamado, que nós falamos domingo, né? A determinação, né? Entra esse fato muito interessante, né? A determinação para acreditar em algumas coisas. Certo? Ok. Então, eu quero assim dizer um pouco de Abraão. Abraão tinha mais ou menos uns 100 anos. Então Deus tinha prometido uma promessa para ele, e Deus cumpriu essa promessa e tal. Então esse texto fala assim sobre a velhice dele contra isso, ele não acreditava ou acreditava tal. Mas uma coisa interessante, quer dizer, visão da possibilidade, uma visão de um Deus todo-poderoso. Eu preciso entender isso. É por isso que a gente disse no início, como que Deus formou o mundo. O Deus é tão grande, irmãos, imenso, imenso. Salmo 24, versículo 1, o Deus é tão imenso. Se você olhar a dimensão do mundo, do universo, é imenso. Nós temos planetas que não foram descobertos ainda, e tem tantas coisas. A Bíblia fala que esse Deus imenso, ele criou todo o universo. Então, a minha imaginação finita de homem, porque a gente não consegue, né, ir mais além do que nós pensamos. Então, a nossa mente finita tem que entender que todo esse universo, imenso que é, e você conhece, e não tenta perguntar para mim tantos que eu não tenho, sem como responder para você, agora não, é imenso, maravilhoso, certo? É um Deus maravilhoso, muito todo-poderoso, mas também um Deus que faz toda essa grandiosidade dele, ele é um Deus que faz um Deus tão pequeno para que caiba dentro do seu coração através do Espírito Santo de Deus. É esse Deus que nós servemos. É esse Deus todo-poderoso que a Bíblia fala, é acreditar nesse Deus. Não é acreditar num Deus transcendente, né? Mais acreditar num Deus iminente que envolve, está junto da gente. Transcendente o quê? Está longe, não está nem aí, não consigo alcançá-lo, pegar nele. Mas um Deus iminente está junto da gente. Então, quando fala de um Deus todo-poderoso, nós imaginamos um Deus assim. Um Deus que pode mudar a geração. Um Deus que pode mesmo. A gente olha aqueles filmes do Super-Homem, no meu tempo, aquele Super-Homem meu.
vinha um meteorólogo, ia atingir lá uma cidade de Cuiabá, o super-homem ia lá, desviava, né, para lá. Eu ficava imaginando quando eu era criança, olha, meu super-herói, né? Oh, esse cara é bom, né? Mas a gente imagina um Deus poderosíssimo, que ele pode mudar a história, porque o Salmo 24 diz assim, todo o universo está nas mãos de Deus. O universo é grande, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você já estudou, né, querido? Né? Acho que alguém aqui estudou, né? Já. Então o universo é grande. Mas a Bíblia fala que todo o universo está nas mãos de Deus. Agora imagine o tamanho dessa mãozinha de Deus. Se todo o universo nas mãos dele. Entende, querido? Então esse Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos, é esse Deus Todo-Poderoso aqui que Abraão creu também. E Paulo fala aqui sobre uma tese de acreditar, crer contra a própria esperança. Então nós precisamos assim, começar a imaginar a quem nós servimos, irmãos. Então nós não estamos jogados aqui a ralé, que um dia o disco voador, lá os macacos, um disco voador, o dinossauro, vão pegar a gente. Isso não existe. Nós servimos um Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala assim que um dia nós estaremos morando com Ele. E nós vamos estar morando com Ele. E aí Apocalipse diz assim que lá é um lugar maravilhoso. A visão de João, que é finita, ele começou a falar algumas coisas, mas não conseguiu enxergar outras coisas. O céu é um lugar maravilhoso. Amém, querido? Então, a visão de um Deus Todo-Poderoso, a fé é contra a esperança, primeiro porque precisamos acreditar num Deus Todo-Poderoso. Porque quando se fala da visão contra a esperança, é alguma coisa que talvez não está acontecendo, mas eu preciso acreditar. Ele diz assim, o versículo 17 diz assim, e Ele é o nosso Pai, aos olhos de Deus, né? Deixa eu pegar. Como está escrito, por Pai de muitas nações constituir perante aquele qual creu, a saber Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Esse é um Deus, irmãos, todo-poderoso. Então, Abraão cria num Deus todo-poderoso dessa forma, que ele poderia fazer. Então, Abraão não ficou medindo a fé, que tamanho é a minha fé, que tamanho é meu Deus. Não, ele sabia quem era o Deus dele. E aí eu quero dizer uma coisa para você de novo, querido. A sua visão de Deus vai mudar quando você acreditar que o Deus que você serve, Ele é imenso. E nada pode impedir a visão, a vontade de Deus para a sua vida. Nada. Nada. Isso eu quero que você acredite. Eu não quero que você acredite na sua visão finita de que você não vai conseguir algumas coisas. Eu estou te mostrando a visão de Deus para a sua vida, que é imensa. Enquanto você está sentado aqui preocupado por algumas coisas, Deus está agindo em outro estado, em outro país, talvez para te ajudar, para mover, para trazer resposta para você ainda hoje ou amanhã. Isso é o Deus que nós servimos. Isso é algo poderoso de Deus, irmãos. Nós não servimos a padre, a pastor, a igreja, uma imagem de barro, de gesso. Nós servimos a um Deus que é vivo. Isso não é para a gente tentar jogar contra. Não, não, não. Isso é o Deus que nós servimos. Que fala com a gente. Um Deus que está no controle de todas as coisas. Inclusive a morte está nas mãos de Deus. E a vida está na mão de Deus. É isso que é maravilhoso servir esse Deus. A gente não serve a Deus porque alguém nos falou, nos tentou persuadir para a gente servir a Deus. Não, 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 a gente não persuadia ninguém para servir a Deus. A gente mostra quem é Deus. E aí você faz a opção a quem você quer servir. É esse Deus que é imenso, que se faz tão pequeno para caber no teu coração e conhece você pelo teu nome, que chama você pelo teu nome. Um Deus, quando você se ajoelha para orar e começa a falar, Ele para tudo para ouvir você. E tão poderoso que Ele é tão sensível para ouvir você. Me perdoe, irmãos. É esse Deus. Um Deus que eu não preciso carregá-lo, colocar lá, acender uma vela para Ele. Me perdoe, mas meu Deus não precisa disso. Esse Deus Todo-Poderoso não precisa dessas coisas. Ele é controlador, Ele tem o controle de todas as coisas. Mas também, Deus deu a você e a mim um livre-arbítrio para eu servi-lo ou não. Ninguém serve por Deus porque a mulher mandou, o marido mandou, alguém falou, não, não, não.
Para servir a Deus, eu tenho que amá-lo, entender quem Ele é, poder aceitá-lo como Salvador da minha vida. Amém, irmãos? Então, a fé que contra a esperança, em primeiro lugar, precisa acreditar num Deus Todo-Poderoso. Eu preciso acreditar. E aí muitos de nós, talvez não passamos do calcanhar na água, né? Porque a gente não conhece esse Deus. Eu estou falando desde domingo. A questão nossa é conhecer quem é Deus, queridos. Porque quem é Deus, você segue em frente. Você vai embora. Esse é o Deus que estão dizendo para você. Não é Deus da igreja BVA, mas o Deus bíblico que muda a história de qualquer um. Amém, querido? Oh, aleluia. Vamos continuar que está quente a coisa aqui. A segunda situação é a visão de reconhecer a fragilidade. Aí a gente volta agora, parece totalmente diferente do que ele está dizendo, mas dentro do que ele está falando, se eu creio, se eu tenho uma visão no Todo-Poderoso, eu também preciso agora ver e reconhecer a minha fragilidade. Versículo 18, 19 diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, para que tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, porque tinha quase 100 anos, e amortecimento do ventre de Sara. Uma coisa interessante, a fé que crê contra a esperança é uma fé que reconhece a fragilidade que nós temos diante de Deus. Então ele reconhece, esse homem, considerado um homem que lutou sua própria fé, mas ele reconhece também a sua fragilidade, ou a sua dependência diante de Deus. É isso que é maravilhoso a Bíblia, irmãos. Ele não nos transforma num super-homem, nem no Super Mario, né? Ele nos transforma em alguém que reconhece a nossa fragilidade com Ele ou para Ele. É isso que é gostoso, né? A gente aceita Jesus como Salvador, não nos tornamos super-heróis de alguém que nunca vai errar, de alguém agora que vai fazer, não. Pelo contrário, quando a gente aceita Jesus, a gente começa a olhar a nossa fragilidade, em áreas que a gente precisa reconhecer. É isso que é maravilhoso, querido. Né? Tem muita gente aí não tendo paciência com você, com alguém, né? Dizendo, mas você não aceitou Jesus, você deveria ser, aceitar, né? Mas a Bíblia diz o contrário, ao contrário, né? Eu preciso reconhecer a minha fragilidade em Deus. 1 Coríntios 15, 10 diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não é vã, não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia mas a graça de Deus está comigo. Então, a fé que crê contra a esperança reconhece as suas fragilidades. E Abraão reconheceu a sua dificuldade, né? E alguém está pregando contra o Senhor mesmo? Não, estou pregando a favor meu, porque uma coisa difícil para mim é reconhecer algumas fragilidades que eu tinha. E hoje estou muito frágil em alguma situação de saúde. Foi muito difícil para eu fazer isso. Então, esse texto é para mim, não tenho dúvida. Então, a visão de Deus de possibilidade também é a visão de reconhecer a nossa fragilidade em Deus. E dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Amém, querido? Então, a visão das promessas de Deus mais do que a circunstância. E aí, versículo 20 a 22, diz assim: contudo, à vista das promessas de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glórias, estando certíssimo de tudo o que Deus tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Então, a fé que crê contra a esperança é uma promessa em Deus, ou a visão em Deus, muito mais do que a circunstância que está à nossa vista. Então, Paulo está dizendo aqui que Abraão, mesmo sabendo a circunstância, ele afirmou que Deus poderia. Porque Abraão, irmãos, era velho, Sara era velha, Deus prometeu a ele um filho. E quando a promessa veio, Sara deu uma risadinha no canto lá, estava no WhatsApp lá, e ouviu e falou, mentira, mandou para outra pessoa. E o anjo repreendeu a ela, mas Abraão, ele creu nisso. Porque na idade de 100 anos, não poderia ter, a mulher também não poderia ter filhos. Mas a Bíblia fala que ele acreditou e creu nisso. Então isso é acreditar nas promessas do que a circunstância. Aí a pergunta é, qual circunstância tem na sua vida que você está passando?
Aí a pergunta, mudamos a pergunta, né? Já que eu tenho promessas, já que nós falamos sobre promessa, a visão de possibilidade, então eu tenho promessa. Agora, já que eu tenho promessa e tenho promessas, quais as circunstâncias que eu estou passando, que está mudando o meu foco, tirando da minha promessa e olhando para a dificuldade? Dinheiro? Saúde? Lula? Delcídio? Dilma? O Vasco que vai cair? Qual? Qual a circunstância? Porque nós estamos mostrando que a circunstância de um homem é questão de idade. Não se poderia, eu acho que está feia a coisa. Uma mulher que não podia fazer mais. E Deus prometeu. E ele acreditou. Então ele olhou muito mais pelas promessas do que em caso da mulher. Concorda comigo? Ele acreditou. Amém, irmãos? Vamos começar de novo. Boa noite, irmão. Nós queremos falar sobre a visão hoje, não. Precisa prestar atenção, tá, irmãos? Senão você vai sair daqui, talvez muito mais pior do que você entrou. Então nós temos uma promessa que Deus deu a esse homem, Abraão. Abraão tinha promessa, então a Bíblia fala que ele acreditou contra a sua própria esperança. Qual a sua própria esperança? Está feia a coisa. Minha mulher é velha, não vai conseguir. Eu também está feia a coisa, não está difícil. Mas se Deus falou, ele falou, eu vou acreditar na promessa. E ele foi, aconteceu, e nasceu o filho. Ele acreditou contra a circunstância que não tinha nada, aconteceu. Aí, muitos de nós, né, aceitamos a Jesus, estão dentro da igreja, muito bravo, porque algumas coisas não aconteceram. E a pergunta é, o que não aconteceu? Para onde você está olhando? O que acontece? Posso ser muito sincero com vocês, amém? Posso? Amém? O que acontece com você é que todos hoje estão sentados aí, felizes da vida, dizendo, Senhor, Deus, fale comigo até meia-noite, mas não vai dar não, a gente vai encerrar daqui a pouco. Vocês estão bem. Fale comigo, Deus já está falando com você. Acontece que nós pegamos a promessa hoje de Deus, visão de possibilidade. Saímos daqui. Feliz da vida. E declarando, e correndo a 100 por hora e declarando, oh Deus, Deus, Deus. Mas aí você pode encontrar alguém. Na semana, que pode ser Sara, quem murmurou, reclamou, no canto da boca. Você pode chegar na sua casa e encontrar sua mulher e reclamar na ponta da boca. Você pode encontrar um amigo amanhã no seu trabalho que vai falar totalmente outra possibilidade, porque você saiu daqui acreditando na promessa de Deus. Mas alguém vai dizer para você, história, faz isso não. Foi o quê? Não, aquela igreja, aquelas pessoas. Faz isso não, você não conhece, eu conheço muito mais de você. Realmente, o diabo conhece muito mais do que você. É verdadeiro. O diabo conhece muito mais do que você, muitas das vezes. Então vai dizer para você, não, aquela igreja, aquela célula, para que isso? Não faça isso não, eu conheço tudo, verdade, o diabo conhece todas as coisas. Concordo com você. Aí você faz o quê? Você começa a mudar a sua visão, tirar da promessa e colocar na circunstância. E aquela pessoa convence você de que você, a circunstância é bem maior do que a promessa. É isso que Abraão está dizendo, e é por isso que o nome dele está escrito aqui, porque ele venceu contra a própria esperança. Qual a esperança? A dificuldade que ele tinha, física, biológica, ele tinha uma situação. Mas ele venceu essa situação contra a própria esperança dele. Ele não ficou ouvindo pessoas, porque, irmãos, tem muitas pessoas que não saem da moita e não deixam ninguém entrar. Ele fala mal de todo mundo, menos do diabo. Ele fala mal de Deus. Do diabo ele não fala mal. Porque se ele falar mal do diabo, o diabo mata ele amanhã mesmo. Deus não, Deus é misericordioso. É por isso que deixa. Pode falar. Porque você vai colher aquilo que você planta. Então pode semear, semeia. Vai semeando, semeia contenda, você vai colher contenda. Semeia. Agora, se eu falar mal do diabo, o diabo mata na hora. Mas Deus não, Deus permite algumas coisas. Então, querida, qual a visão que nós temos? Qual a visão? É isso que eu quero mostrar para você, querido. Olha, eu passo também, eu passo dificuldade, eu passo
Nós temos estratégia hoje a estratégia de mediar na igreja, de discipulado, mas eu ouço pessoas dizendo que o discipulado não funciona. Eu ouço pessoas dizendo que céu não funciona. É verdade, não vai funcionar mesmo se a gente começar a olhar em outra visão. Qual outra visão? A visão de dificuldade, a visão de conversar com alguém, a visão de ter compromisso, a visão agora de levantar e cuidar de pessoas. Então, querido, qual a visão que nós temos? E aí a questão de Abraão aqui, ele não olhou a dificuldade. Ele olhou a promessa de Deus. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você tem promessa? Sim ou não? Diga para o teu irmão assim, eu tenho uma promessa. E a minha visão estará nela. Amém, querido? Então a visão da promessa de Deus, mais do que a circunstância, eu preciso. Querido, Jesus estava lá no Monte de Getsêmani, lembra disso? Sentado a tomar um tererezinho e tal, bem gelado. Tomava e ajoelhava e ia orar. Aí de repente ele começa a suar, se torna gota de sangue. E o diabo ali, o diabo andando ali, dizendo, quer tomar um mate? Ele, não, tereré é melhor. E ali, cercando ele, falando com ele, tentando, Jesus não estava nem aí, querido. Ele estava orando e sabia da promessa. Foi difícil para Jesus? Foi, querido. Muito difícil. Mas Jesus venceu? Venceu, querido. Venceu. Agora, por que você não está vencendo? Qual a sua visão? Qual a sua visão? Né? A visão tem que ser em Deus. Gênesis 22, abre sua Bíblia lá que eu não coloquei aí, irmão. Gênesis 22, abre lá. Consegue pegar sua Bíblia aí? Se você não tem a Bíblia aí, irmão, eu vou te dar um endereço. E você vai comprar uma Bíblia assim de promoção gostosa, linda de Deus. Deixa eu encontrar, acho que meu Gênesis saiu aqui. Não, está aqui. O Gênesis, não é Gênesis, né? O Gênesis está sentado ali. Então, o livro de Gênesis, capítulo 22, abre sua Bíblia aí, a gente vai encerrar já. Tá vendo? Foi fácil, você começou a orar e Deus começa a encerrar. Gênesis capítulo 22, de 1 a 18. Vamos contar a história desse homem rapidamente a você, isso. Não precisa bater muito forte não, já vou encerrar. Tá? Gênesis capítulo 22. Encontraram aí, amém? Ele diz assim, e aconteceu depois dessas coisas, sempre o texto começa a falar sobre coisas, né? Que tentou Deus Abraão e disse, Abraão, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Ele diz, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas. Olha bem, olha irmãos, que coisa, né? E vai-te à terra de Moriá, e ofereça ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te dei. Pare um pouquinho aí, coloque um dedinho nesse texto, ou uma nota de 100, espere um pouquinho e olhe para cá. Romanos capítulo 4 está falando sobre isso aqui. Paulo escolheu Abraão porque Paulo estava discorrendo uma tese sobre acreditar e crer. Por que Paulo está falando sobre isso? Teologicamente falando agora. Porque havia uma manifestação até hoje, né? O povo, né? Alguns não acreditam que Jesus veio. Então Paulo começou a discorrer um assunto muito importante de acreditar e crer. E ele fala sobre a própria esperança, ele começa a dizer isso. Ele começa então a trabalhar agora, se você continuar lendo o livro de Romanos, você vai encontrar agora uns trechos muito interessantes. Que ele vai falar sobre lei, ele vai falar sobre descendência, se estamos debaixo dessa descendência, ou seremos abençoados ou não. Ele vai trabalhar agora a discorrer essa tese, até o final, tá? Então voltemos aqui ao texto, onde você está com o dedinho marcado. E, versículo 3. Então levantou-se Abraão pela manhã, de madrugada, e aqui não era 8 horas da manhã, tá irmãos? Aqui é 3 horas da manhã. Né? De madrugada, e abardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. A caminhada era longa, tá irmãos? E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui,
com um jumento. E não como um jumento, mas com um jumento, tá? E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs sobre Isaque, o teu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. Olha o menino falando, né? Oi, pai. Ele diz, eis-me aqui, meu filho amado, vou te matar. Oi, meu filho amado. Ele diz, eis aqui o fogo, papai, e a lenha, onde está o cordeiro para o sacrifício? Isso quer dizer que aquele guri, aquele menino sabia todos os trâmites legais de adoração, de sacrifício, né? Ele começa a dizer, aí quando ele disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. O guri é muito obediente, né, irmãos? E vieram ao lugar de Deus, lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deixou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada. Portanto, agora sei que temes a Deus, e não me negarás o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis que um cordeiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu o holocausto ao lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. E onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e dos céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, portanto fizeste essa nação, e não me negaste teu único filho, o único, que devera te abençoarei grandiosamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua semente será bendita sobre todas as nações, portanto obedeceste a minha voz. Ficção? Isso não foi ficção. Isso não foi. Agora, voltemos aqui, Bíblia. Deus tinha prometido a ele, a Sara, que ia dar um herdeiro para ele. E desse herdeiro ia se multiplicar. Concorda comigo? Então o filho cresceu. Abraão, de repente, em algum momento começou a amar muito mais o seu filho do que o próprio Deus. Irmãos, uma coisa muito séria eu quero dizer para você. Preste atenção aqui. Talvez você nunca mais vá ouvir isso, porque isso não dá salvação para muitas pessoas. Pelo contrário, a pessoa vai embora. Deus não aceita concorrente. Ou você ama Deus, ou você não ama Deus. Não existe você amar o seu filho muito mais do que Deus. Deus não admite isso. É isso que quer dizer para você. Deus não permite, não aceita, pode até permitir, não aceita, ou aceite que nós amemos outra pessoa muito mais do que ele, ou outras coisas muito mais do que ele. Entenda isso. Já que estamos falando de um Deus verdadeiro, de um Deus que ama, mas não quero descer daqui sem falar isso para você nessa noite. O senhor está mandando recado, pastor? Não, eu não mando recado, Deus fala. Quem manda recado é o diabo, ele manda recado. Vou te matar, vou acabar com a tua vida. Deus não faz isso, Deus fala. Então, a questão de Abraão, Deus fez uma promessa, e agora o mesmo Deus está dizendo para ele, ó, pega esse único filho seu e sacrifica lá no Monte Moriá. Agora imagine a confusão daquele homem na cabeça dele, né? E para aí, ele me prometeu, eu estava velho, nós não podíamos ter filho, e ele permitiu que eu pudesse ter filho, e agora meu filho está grande já, e agora esse Deus está me pedindo aquilo que é uma semente, porque é esse filho que vai fazer uma geração, e está dizendo para mim acabar com a minha geração.
É isso que a gente tem do texto. Porque tem muita gente que está brava com Deus, porque Deus fez isso, fez aquilo, não sei porquê. Deus é soberano. Ele faz tudo o que dever fazer. A soberania de Deus, irmão, não tem como a gente discutir. Então entra Deus aqui e faz a cabeça desse homem doido. Mas agora imagine 3 dias andando e pensando, mas Deus, né? E conversando com Deus, irmãos, e dizendo, Deus, você vai matar o meu filho. O Senhor me deu, minha mulher não podia gerar filho, então foi uma promessa, e agora o Senhor está pedindo ele. E eu penso que ele começou a pedir perdão, me perdoe, Deus, me perdoe se eu dediquei muito mais para meu filho, se eu esqueci do Senhor, me perdoe. Mas Deus mandou. E ele obedeceu. Chegando-se lá, irmãos, tudo isso aconteceu, mas uma coisa eu quero dizer para você, irmãos. A Bíblia fala que tudo cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo. Uma morte, cooperam. Tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que não ama a Deus não reconhece e não compreende. Então nós estamos diante de uma visão de possibilidade. Quando a gente olha na visão de Paulo, a gente diz assim, poxa vida, né, que legal. Mas quando a gente olha na visão do próprio Abraão, a gente percebe que realmente ele creu contra a sua própria esperança. Irmãos, eu estou vivendo, cresço contra a minha própria esperança. Deus me deu um ministério. E agora, diante do ponto de vista científico, parece que Deus quer tirar de novo. Eu estou orando, acreditando contra a minha própria esperança. Porque eu acredito, de alguma forma Deus quer trabalhar comigo também. De alguma forma Deus está escrevendo nos anais da minha história algumas coisas. Alguma coisa a ficar, irmãos, para a minha geração. Então eu tenho que acreditar contra a minha própria esperança muitas vezes. E eu acredito assim. Então tem muitas coisas que aí que entra a questão de a gente conhecer a Deus, tem muitas coisas que acontecem com a gente fica irritado, fica bravo, a gente para de servir a Deus, tem pessoas que deixam de dizimar, deixam de fazer muitas coisas, sai do louvor, xinga, faz um monte de coisa, não quero mais. Eu digo, você perdeu a oportunidade de Deus mudar a sua história, escrever a sua história. Você perdeu um grande legado na sua vida. Perdeu. Um grande legado. E o legado, irmão, não é escrito somente com alegria, pode ser escrito com sangue, o nosso legado. Porque o legado desses homens aqui foram escritos com muita dor. Muita dor. O legado que eles deixaram para nós, quando Paulo fala sobre isso, ele acrescenta um texto dizendo, olha, um Deus que chama as coisas que não existem para que possa existir. Até é filosófico isso, né? Então eu preciso acreditar num Deus assim, que Ele não me abandonou. Eu preciso ter a visão de possibilidade de Deus, não da circunstância, o que está me acontecendo. Aí eu vejo assim, sem errar, irmãos, que tem muitas pessoas que estão fora da igreja, que estão voltando para Jesus, porque na história delas entrou uma visão de circunstância, e elas não aguentaram e deixaram de servir a Deus. Porque não admitiram que a boa, perfeita, agradável vontade de Deus seria Deus pedir o único filho dele. E aí tem muita gente sentado aí dizendo, eu amo a Deus, Deus é um Deus justo que não me pediria isso. Aonde está escrito isso? Aonde está escrito? Porque a boa, perfeita vontade de Deus, possa Deus pedir alguma coisa para você, para provar para você mesmo que você não é como você pensa que você é. Entendeu, querido?
A visão de possibilidade. Talvez é uma mensagem muito forte para você. Hoje você está comendo carne. Não é miojo, não. Uma mensagem muito forte para você impactar você, para você ver a diferença que algumas coisas têm. A diferença que é de servo de crente. De pessoas que estão brincando de ser crente. Pessoas brincando de ser levita no altar. Brincando. Porque é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Pode ser contra você mesmo. Dentro do que você aprendeu, ou dentro que ensinaram você, de um Deus que não falou nada disso. Agora eu quero dizer uma coisa para você, filho. Se Deus diz, como disse Abraão, se você permanecer fiel, Deus vai bradar do céu e vai te dar um sacrifício novo para você. Aí está a diferença. Eu não sei até que dia eu vou ficar de pé aqui. Não sei, eu confesso a você, hoje foi difícil a semana para mim. Vocês já ligaram uma torneira quando tem água vindo e ao mesmo tempo ar? Faz... Lembra? Porque é assim que está a minha medula cervical. Ela está tão fininha que a gente sente que ela corta, não está passando mais algumas coisas. E isso está na medula cervical. Eu falei para a Bruna hoje, eu estive no mutirão sábado agora, eu não consigo mais ficar 5 minutos fazendo esforço. Porque na verdade eu estou tentando fazer reação para ela reagir, mas o que está acontecendo? Ela está mandando ar já. A gente percebe que está chegando ao fim, precisa submeter o que tem que ser submetido, urgentemente. Isso é acreditar, viver contra a própria esperança. E reconhecer a minha fragilidade em Deus, que eu preciso. E ouvir o que Deus está dizendo para mim, né? Já fiz. E eu preciso seguir em frente. Seguir em frente, porque eu sei. Isso é crer contra a própria esperança. Eu disse para ela na semana, foi difícil a semana para mim, muito difícil. De mobilidade. Eu estou bem hoje, mobilização. Está difícil. Sinto, para de passar água, daí começa a passar nada. A gente sente isso. Mas acreditar num Deus que pode todas as coisas. Tá, querido? Na minha vida eu questionei muitas vezes Deus por que meus pais me abandonaram, por que meu pai fez isso. Eu questionei muito tempo a Deus. E eu perdi muito tempo da minha vida questionando. Mas quando parei de questionar, Deus começou a dar respostas para mim. Então tem muitas vezes que ou a gente confia em Deus, ou a gente pega toda a nossa carga e joga para Deus nos ajudar, ou a gente vai viver com isso e a gente vai envelhecer. E a gente não vai viver. Porque a única pessoa que pode nos ajudar chama-se Jesus. E se eu fechar meu coração para Ele, acabou alguém que possa me ajudar. Então eu preciso abrir meu coração para Deus e confiar nele. Como diz o texto, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais do que aquilo que eu penso, que eu imagino. Tá, querido? Visão de possibilidade. O que o diabo vai fazer para você, ou com você, é te mostrar que não vai nada disso acontecer. Você já foi numa igreja e você fica bem naquela igreja, você vai encontrar pessoas que vão tentar tirar você daquela igreja. Por quê? Porque o diabo vai mostrar para você totalmente diferente. Você está sonhando com um emprego. Aí você ora
E você arruma aquele emprego que Deus deu para você. Você entrou ali, fala, esse é o lugar que Deus me deu. Mas passado 2 meses, você começa a reclamar do emprego porque você encontrou um colega de trabalho que está há 5 anos lá e quando você chega lá, ele começa a mostrar a visão do trabalho de acordo com a visão dela. E você perde. Aí a pergunta é, se você está tão mal para você, o que você está fazendo aqui então nessa empresa, não é não? Pede as contas, vai embora. Mas não atrapalha, eu estou chegando agora, eu estou tendo uma visão de Deus. Eu acredito que Deus me deu, me colocou aqui, aleluia, eu estou feliz, eu vou fazer algo tremendo nesse lugar. Então, a gente precisa aprender, irmãos. Esse dia está na fila de banco. Eu não gosto muito de fila. Por isso que em casa a mesa é grande, né? Para não ficar na fila. Estou na fila. E eu esqueci de levar algum livro para ler, né? Aí estou na fila, o Senhor falou assim, poxa vida, mas demora na fila. Cara, eu tinha acabado de chegar. Eu acho que tinha 2 minutos que eu estava na fila. Aí entrou um cara de cadeira de roda. Falei assim, nós estamos bem melhor do que aquele cara, né? O senhor está de pé ainda. Eu também estou, aquele cara não está de pé mais. Está imóvel numa cadeira de roda. E eu perdi o colega na fila. O cara ficou olhando para frente, mas eu ganhei, porque agora parou de murmurar perto de mim. Então são coisas que a gente precisa mudar a nossa visão, irmãos. O cara vai na tua casa para falar mal da sua fé? Não deixa, não. Você dá uma carona para alguém falar mal da tua fé, deixa no ponto de ônibus lá. Ó, fica aí, vai de ônibus. Estou sendo sincero com você, querido. Às vezes você é motoqueiro, coloca o cara atrás de você, um cara te abraça ainda e falando mal da sua fé, e você... o cara falando mal da sua fé. Irmão, para, me dá o capacete, desce e vai andando. Porque a minha fé me leva de moto. A sua murmuração faz você andar. Ensina, irmãos. Ensina. Sabe como que educa uma criança que murmura? Na hora do almoço, todo mundo come carne, se dá arroz e feijão para ele. Ah, não vai dar carne não, essa carne é só para quem não reclama. Se amanhã você sentar e não reclamar, você tem a carne. É fácil resolver. Pastor, você não vai me visitar? Não. Enquanto estiver me cobrando, murmurando, não vou. Começa a agradecer a Deus. Obrigado, pastor, é tão lindo, maravilhoso. Deus vai tocar meu coração quando tocar de surpresa. No domingo, meio-dia, na hora do almoço. Paremos, irmãos. Paremos. Visão de possibilidade. Em nome de Jesus. Visão de possibilidade. Você não vem na terça-feira. Terça-feira está sendo muito bom. Falamos sobre um demônio chamado devorador. Foi muito bom. Na minha casa ele já morreu há muito tempo. Foi benção demais. Então eu preciso ter uma visão de possibilidade em nome de Jesus. Deixa eu ver onde eu estou. Ah, tá. Já acabou já? É que você está dando meu horário, irmãos. Preciso ir embora, eu tenho que bater o cartão. Ah, tá, estou aqui ainda. Ô, Jesus, misericórdia. Pode passar aí. Ufa. Aí para encerrar. A fé que crê contra a esperança, crê na promessa de Deus mais do que a circunstância. Abraão creu. Romanos, a gente vai repetir de novo. Romanos 4, 17, 18, 19, 21. Diz assim, como está escrito, por pai de muita nação constituí perante aquele que qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem. Aleluia, né? O qual em esperança creu contra a esperança, tanto ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que foi dito, assim será a tua descendência. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que tudo ele tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Deus está mudando, vai mudar a sua visão
para uma visão de possibilidade, irmãos. Precisamos. Tem um consultor do Rio de Janeiro, eu conheci ele há muito tempo atrás, ele faz palestra. Em 2007, ele cobrava mais ou menos, individualmente, de cada um, R$ 1.200, em 2007. Para você ir lá, pagar, e ele dizer para você assim, tentar mudar a sua visão para uma possibilidade financeira. Esse era o tema. E as pessoas pagam R$ 1.200. Sai de lá tinindo, né? Querendo vender até a sogra. Tão bem. Chega em casa, vou vender meu marido por quilo. O cara sai de lá assim, ó. Se um gato miar, ele grava e vende o miado do gato. Tão bem que ele sai. Cara, ele sai assim, tinindo por R$ 1.200. Ele sai assim, ó. Sai 100%, aí vai 80, 70, 50, 10. Aí o cara acaba, no meio do ano, a empresa tem que trazer outro cara para mobilizar ele de novo para que possa fazer. Eu sempre falei e falo. Agora tem um cara de São Paulo, não vou dizer o nome dele, para vocês não comprar o livro dele, eu ficar sem dinheiro. Ele cobra muito mais. Mas agora, em 2010, ele pega Jesus Cristo, que é Jesus cabeludo, os olhos verdes, barbona bem feita, cabelo escorrido com shampoozinho, entendeu? Você olha assim, você soprar, você faz aquele Jesus lindo, né? O seu rosto de Jesus parece a Mariquei que fala, sem nada, gostoso, lindo, assim, lisinho, né? Sem nenhuma espinha. Isso é o ser humano está descrevendo Jesus, né? Não sei aonde colocar Jesus dos olhos verdes, né? Branco. Se for olhar onde ele nasceu, vai ser um negão igual eu. Aí, ele coloca lá no quadro e diz assim, ó. Esse foi o melhor líder que já existiu. Aí os caras pagam R$ 1.300. E os cara... Aí se tem um crente lá, fala assim, aleluia, glória a Deus, né? E aí, a gente não consegue ler a Bíblia. Porque aqui tem motivação verdadeira, que não se acaba. Se você ler a Bíblia, irmãos, Provérbios tem 31 capítulos para 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dezembro. Vamos colocar dezembro, 31 dias, né? Começa a ler Provérbios terça-feira. Que você vai ler o Provérbios todo o capítulo um dia, até dia 31 de dezembro. Aí o cara paga lá 1.000, 200 para ouvir o cara falar de Jesus. Se a gente fala de Abraão, que teve a visão de possibilidade, mas quem deu isso foi Deus. Ele acreditou. Então eu não entendo, eu não sou contra, mas eu digo assim, esse 200, irmão, esse 1.000, dê de oferta para Deus. E pega a Bíblia e começa a ler, porque uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que busca Deus, ele está bem de vida, ele está ótimo, ele consegue viver, ele consegue. A maior crise de muitos sentados aí, está passando dificuldade, mas não lê a Bíblia. Aí não tem visão mesmo, irmãos. Tem que ler. Para saber quem é o Deus que está falando com você, cara. Você precisa saber disso. Visão de possibilidade. Aí chega o MDA, né? Tudo bem, irmão? Tudo bem. Como está a família? Ah, minha filha está bem. Feliz da vida, minha esposa. Ela aprendeu a cozinhar agora. Ó, percebe? Eu estou gordinho. Leu a Bíblia? Ah, de novo, eu não consigo ler a Bíblia. Foi no shopping? Fui. Ah, foi no shopping. Rapaz, você não viu o shopping, pastor? O shopping agora tem cavalinho que voa. Sério? Aí, leu a Bíblia? Não deu. Cheguei do shopping muito tarde. Eu quero dizer para esse miserável que ele vai ter muita dificuldade de visão de possibilidade.
E aí, querido, Deus vai ter que descer para fazer alguma coisa com você. E se Deus descer, Ele vai levar você para o céu. E para o céu ninguém quer ir agora, né? Precisa ler a Bíblia em um nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Tem algumas perguntas aí, coloquem para nós. Qual o tamanho do seu Deus? Quando você reconhece da sua fragilidade, você tem olhado para as promessas ou as circunstâncias? Ao responder essas perguntas aí, tem que acreditar e crer, né, no Senhor. Lindo, lindo demais. De novo, vou falar uma coisa para você aqui. Quando os médicos me falaram algumas coisas, eu aprendi a segurar algumas coisas, eu aprendi a segurar. Quando o médico falou de uma situação, a palavra que eu peguei dele foi a seguinte: o Senhor está de pé, porque é um milagre. Aquela palavra eu peguei e fui para o seminário e está comigo até hoje. Porque a outra visão que ele falou, não gostei. Eu prefiro pegar essa aqui. Entende, irmãos? Aí você ouve pessoas, mas você tem que segurar naquilo que sustenta você. Irmão, se você conseguir segurar em Deus, pode vir demônios que vêm. Demônios é parente, tá? Amigos que não conhecem Jesus, fala bobeira para você. Até irmão da igreja, né? Chamado igreja, não sei qual igreja é. Porque nós somos o mesmo exército. Nós temos o mesmo comandante, não é assim que funciona, irmãos? Como que a gente fala de irmão dentro da igreja? Então está errado. Então, se você conseguir segurar aqui, pode vir demônios, pode vir, você vai continuar firme aqui em nome de Jesus. Agora, precisa segurar na promessa de Deus, irmãos. Senão, você morre. Porque além de lutar contra o inimigo, você vai lutar contra você mesmo. Porque vai chegar dias que você vai ficar muito frágil. E aí o que você vai fazer? É lutar contra você mesmo. Deus deu a promessa. Ele deu a promessa. E eu vou vencer. Mas aí o seu eu diz, não vou vencer você também. Mas precisa pegar na promessa. Tá, querido? Igreja não salva ninguém, doutrina de igreja não salva ninguém, língua estranha não salva ninguém, pulinho do sapo furado não salva ninguém. Aqui isso que segura, em Jesus segura você e salva. Então segure. Isso estou falando para vocês há muito tempo, tenha fé, mas uma fé contra a sua própria esperança. Segure, não brinque, segure. Porque o dia que Deus pedir algo para você, você está firme. Certa vez eu preguei aqui sobre 12 alianças de Jó. Lembra? Quem participou desse seminário? É só você, Giovanni, participou. Sobre Jó. Eu não prego domingo à noite, que é muito pesado. Mas uma coisa que eu falei lá, quando Deus dá uma coisa para a gente, Deus é uma coisa para a gente. Você pegou, concorda comigo? O que nós temos que fazer? Entregar para Deus de volta. Deus vai pegar e vai nos entregar de volta. Quando Ele fizer isso, isso será bênção pura. Então a gente precisa entregar para Deus aquilo que Ele mesmo nos deu. A sua vida Deus te deu, mas precisa entregar para Deus para ver se Deus entrega para você de volta. E muitas vezes não entregamos para Deus porque nós temos medo de Deus não nos devolver. Será que Deus vai devolver de volta? A minha alegria e segurança em Deus, irmãos, que a minha vida não é minha, é de Deus. Então eu não tenho nenhuma dificuldade de submeter algumas coisas que vão acontecer esses dias. Não tenho.
Não tem a minha vida, eu já entreguei para eles. Depois de tudo, ele me devolver, vai ser a segunda fase do ministério mais brilhante que Deus vai me dar. Então, o que Deus te deu? Você consegue devolver para ele ou tem medo? Tem muita gente que tem medo, né? Tem pessoas que brigam porque o marido não quer servir a Deus, mas quando serve a gente briga para tirar de Deus. A gente briga porque a mulher não quer servir a Deus, mas quando ela quer a gente briga para tirar a mulher de Deus. Não estou entendendo. Eu tenho que parar com isso, ter a visão de possibilidade. Olhe para o teu irmão de novo, você fala assim, é repetitivo. É isso mesmo. Fala assim, eu tenho a visão das possibilidades. E eu vejo você. Eu não sei quem está do seu lado, não sei, né? Uma mulher ou um homem que tem visão. E a pessoa vai dizer amém, é o que recebo. E aí você vai dar um abraço nela, né? Obrigado. Você viu isso mesmo em mim? Obrigado. Que bom. Fico feliz, porque você viu isso em mim. Obrigado. O beijo é por conta, né?